5. E nós leremos do versículo 33 até o versículo 48. Mateus 5, de 33 a 48. E a palavra de Deus, ela diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereçam-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nos ajude neste momento a ouvirmos a Tua voz, a entendermos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações, ó Deus. E assim como o salmista disse, abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos além da mera letra e enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Santo Espírito trabalhe aqui entre nós, ó Deus. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos, palavra de honra, negação e amor. Palavra de honra, negação e amor é o tema da minha mensagem de hoje. Nós chegamos na nossa 8ª mensagem sobre a ética do reino, que é uma série no Sermão do Monte. Jesus aqui, ele está pregando sobre o que é requerido dos cidadãos do seu reino. E desde as 2 últimas mensagens, nós estamos vendo aqui Jesus, ele contrastar os seus ensinos com 6 interpretações equivocadas da lei pelos mestres da lei e fariseus. Então, Jesus ele diz assim, se você ler aqui no contexto, que a gente viu pelo menos 3 vezes agora, né? Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, durante 6 vezes Jesus fez isso. Vocês ouviram? Eu, porém, vos digo. Jesus ele não estava aqui indo contra o ensinamento do Antigo Testamento, porque ele cita algumas partes do Antigo Testamento, e quando a gente lê parece que Jesus está anulando o que está lá, mas não é isso que Jesus está fazendo. Jesus ele está indo contra o ensinamento que os mestres, os doutores da lei tinham, e os fariseus tinham interpretações equivocadas. Então Jesus ele está dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ele está dizendo para o povo aquilo que os mestres da lei estavam ensinando para o povo. Então ele vai dizer, eu, porém, vos digo. E Jesus ele mostra qual é o verdadeiro significado do Antigo Testamento. Ele não anula o que o Antigo Testamento diz. E nessa última mensagem, nós vamos ver pelo menos 3 respostas de Jesus sobre a nossa palavra ser palavra de honra, sobre a nossa negação e sobre amarmos os nossos inimigos. Como é difícil
amarmos os nossos inimigos. E, primeiro, eu chamo de palavra de honra, sim ou não. Sim ou não. Os fariseus, eles conheciam os ensinos do Antigo Testamento sobre juramentos e votos. E eles sabiam que quando juramentos e votos eram feitos, eles deveriam ser cumpridos. O Antigo Testamento, ele permitia que homens fizessem juramentos até mesmo no nome de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 10, capítulo 20, diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Então, fazia-se juramento em nome de Deus. E esses juramentos, nós não vamos ler todos os versículos aqui. Levítico 19, versículo 12, diz que eles não podiam ser falsos juramentos e que eles deveriam ser cumpridos. Deuteronômio 23, versículo 21 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Então nós vemos claramente que não era proibido fazer juramentos e votos. O próprio Deus também jurou. Por exemplo, ele jurou em não enviar outro dilúvio. Nós lemos agora há pouco aqui, eu não sei se o AF pegou o texto pensando nisso, mas nós lemos a respeito no Salmo 89 de que Deus jurou a Davi. Então Deus também é um Deus que jurou. Lá em Lucas, ele jurou enviar um Redentor e muito mais. Então a gente vê Deus também jurando. Os homens juravam, Deus jurou, e temos muitos exemplos na Bíblia. E todos esses votos e juramentos, eles têm o propósito do quê? De estimular a honestidade ou torná-la ainda mais solene e garantida. Então, a ideia do juramento é, olha, nós vamos estimular a honestidade e tornar ela ainda mais solene e garantida. Mas, por que Jesus vai dizer então, para não jurarmos? Por que Jesus, estaria ele proibindo aqui os juramentos? Naquele tempo, os judeus, eles haviam construído todo um sistema legalista em cima do Antigo Testamento. Eles ainda têm um código, chamado, eu acho que é Mishnah que fala, Mishnah, não sei se vocês já ouviram a respeito disso. Eles têm esse código ainda, e ele contém dentro dele um tratado inteiro dedicado à questão de juramento. Por exemplo, um rabino ele diz lá que alguém pode jurar por Jerusalém. Alguém pode jurar por Jerusalém, mas ele não está obrigado a cumprir o seu voto. Mas se ele jurar virado para Jerusalém, ele é obrigado a cumprir o seu voto. Então vocês imaginam, eles tinham formas para juramento que não incentivava mais a honestidade, mas enfraquecia a causa da verdade e também promovia o engano. Então Jesus, aqui nesse texto, ele vai proibir jurar pelos céus, pela terra, por Jerusalém, pela sua própria cabeça, porque as pessoas juravam e elas não usavam o nome de Deus. Lembra que nós vemos, pelo menos um versículo aqui, quando você jura, você deve jurar usando o nome de Deus e cumprir o voto. Então elas juravam não usando o nome de Deus, e com base nisso, elas diziam, eu não usei o nome de Deus, logo eu não preciso cumprir. A gente brinca assim às vezes, já viu? Eu juro, Aí, quando eu era criança, eu falava, eu juro para você. Você jura pela sua mãe? Não sei se já fizeram isso com você, Você jura pela sua mãe? Não, pela minha mãe eu não juro. Por quê? Por que eu não juro? Porque alguma mentira está ali por trás. Então isso, de certa forma, nós também fazemos no nosso dia a dia. E com certeza, a gente viu aqui, os judeus eles argumentariam, se eu tivesse jurado no nome de Deus, eu teria que cumprir a minha promessa.
Mesma coisa, às vezes a pessoa não pergunta para você se você jura pela sua mãe. Você jura por Deus? Né? E nós cristãos, geralmente, quando vemos alguém jurar por Deus, a nossa fala de imediato é: não jure por Deus. Agora, Jesus vai dizer aqui o seguinte, que agir dessa maneira, seja qual for o juramento, para não cumprir, é hipocrisia. Por quê? Porque jurar pelo céu é onde está o trono de Deus. Jurar pela terra é onde estão os seus pés. E nem virado para Jerusalém, o texto aqui não fala virado para Jerusalém, mas no grego ele traz a ideia de você jurar de frente para Jerusalém, porque é a cidade do rei. E nem adianta jurar pela minha vida, eu juro pela minha vida. Eu juro pela minha cabeça, porque eu não tenho controle nem pelos fios dos meus cabelos, que são brancos, que são pretos, e o meu que cai. Eu não tenho controle. Se eu tivesse controle, eu ia ter mais cabelo, né? Então, eu não posso jurar por algo que eu não tenho controle. A fala de Jesus, ela nos mostra o quê? Que jurar por qualquer coisa é jurar por Deus, porque Ele está por trás de tudo. É isso que o texto aqui está dizendo. Logo, nenhum juramento é trivial, todo juramento é uma promessa solene de se falar a verdade. E para o seguidor de Jesus, para os discípulos do seu reino, que é o que nós estamos estudando a respeito da ética do reino, o melhor é dizer o quê? Sim, sim, e não, não. Pois tudo o que passa disso vem de onde? Do maligno, que é o pai da mentira. O que a gente pode tirar de aplicação aqui? Nós cristãos, nós devemos ser o povo da verdade. Nós fomos salvos pela verdade. Não é o que Jesus diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi nos dado o Espírito da verdade. O Senhor Jesus diz lá em João 16, versículo 13 o seguinte: eu vos enviarei o Espírito da verdade e Ele vos guiará na verdade. A santificação, ela vem pela verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós somos o povo da verdade. E guardem isso, jurar e fazer votos não é proibido. Não é proibido. E haverá momentos em que nós vamos fazer isso. Por exemplo, no casamento. Nós fazemos o quê? Votos. Diante de Deus. Nós juramos ali, né, que vamos ir até o final e até que a morte nos separe. Mas não somente o casamento, né? No batismo, na nossa profissão de fé, né? No batismo, quando nós vamos batizar crianças, nós chamamos o pai aqui na frente, e o pai faz um compromisso diante de Deus, de que vai criar os seus filhos no caminho do Senhor. Você quer ver outro exemplo que nós fazemos juramento? Formatura. Quando você está lá, você faz o seu juramento de que você vai cumprir aquilo que você estudou e várias outras coisas. E nós cristãos precisamos cumprir os juramentos e votos que nós fazemos, porque o nosso testemunho está em jogo. Mas no geral, a nossa fala deve ser sim, sim e não, não. Pois a verdade é sagrada e a nossa fala deve honrá-la. Segunda lição, negação dê a outra face. Os judeus, eles tinham ouvido o que fora dito, olho por olho e dente por dente, né? Algo muito comum dito entre nós também, e era parte da lei. Nós não vamos ler agora, pelo menos Êxodo, Levítico e Deuteronômio fala a respeito dessa lei de olho por olho e dente por dente. E duas coisas precisam ser entendidas aqui. Primeiro, esse princípio, ele não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas sim de limitá-la. A pessoa, ela não deveria buscar a vingança pessoal. Ela não deveria buscar a vingança pessoal. Por quê?
Porque a punição ela era aplicada por um juiz. Se você for ler lá a respeito disso, quando alguma coisa acontecia e a pessoa tinha que pagar com a mesma moeda, era o juiz que determinava e não a própria pessoa que determinava. E também, essa lei, ela não representa toda a ética do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, lá em Levítico 19, 18, também diz assim, olha só: não procurem a vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Mas na época de Jesus, o que os fariseus estavam fazendo? Eles apelavam para esta lei, a fim de justificar a retribuição de vingança pessoal. Eles faziam vingança pessoal e falavam, olho por olho, dente por dente. É isso que eles estavam fazendo. Então Jesus vai além, porque ele vai dizer o seguinte: não resista ao perverso. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vai falar que quando nós sofremos uma injustiça, nós devemos ir além ainda e nos dar 4 exemplos. Quais deles? Primeiro, mesmo que alguém me desonre, ferindo o meu rosto, dando um tapa na minha cara, que era algo naquela época totalmente desonroso, ainda é totalmente desonroso, a pessoa podia ser levada ao tribunal, e ela podia talvez pagar uma multa muito grande, se ela desse um tapa na cara de alguém. Ah, se fosse comigo, né? Às vezes a gente pensa, mas o que Jesus fala? Dê a outra face. Então, se alguém te dá um tapa, dê outra face. Ou mesmo que tomem de nós a roupa do corpo, porque naquela época, quando alguém era processado por dever, ele podia ir lá e tomar a roupa do outro. Que estranho isso, né? Você me deve, tira essa roupa. E se o cara tivesse uma capa, ele também podia tomar a capa, mas ele podia ficar o dia inteiro com aquela capa, lei estranha, e depois ele devolvia a capa no final do dia. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: olha, se alguém tomar a sua túnica, dê, e se quiser a capa, dê também, que leve. Ou se alguém nos fizer andar, por quê? Um soldado romano podia chegar em você, se você fosse um judeu naquela época, um povo daquela época, um soldado romano falasse assim: olha, eu tenho malas para carregar e você vai carregar para mim. Ou o soldado chegava num determinado local, como autoridade, não sabia andar, o primeiro que ele pegava e dizia: olha, vem cá, você vai me guiar aqui. E quando Jesus diz: olha, se alguém fizer você andar 1 milha, ande 2. E se alguém nos pedir algo, não devemos dar as costas. Não significa que a gente vai dar tudo para a pessoa, mas não sermos mesquinhos, avarentos e perguntando o que eu vou ganhar com aquilo. Agora, Jesus está dizendo claramente aqui que os seus seguidores, eles não têm direitos. Direito a pagar com a mesma moeda, direito de executar uma vingança, direito sobre os seus bens e nem direito sobre o seu tempo. Pastor, mas isso não seria ser bobo dos outros? Isso não seria como se me tornar passivo? Gente, o contexto aqui é de retaliação pessoal, não de agressões criminosas, tá bom? Que isso pode ser levado a tribunal, e Deus levantou o tribunal também para julgar as nossas causas. Mas por trás de tudo aqui encontra-se um princípio pelo qual todo cristão é chamado a viver. Não faça de seus direitos a base do relacionamento com o próximo. Não faça de seu direito a base do relacionamento com o próximo. Esteja preparado para tomar uma posição modesta, de servo humilde, esteja preparado para pagar o preço de imitar a Jesus. O sacrifício individual, ele exclui a retaliação, e foi esse o caminho que Jesus tomou quando ele foi para a cruz.
Jesus podia acabar com a raça humana, gente. O salário do pecado é o quê? É a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ele podia acabar com a raça humana, mas não foi isso que ele fez. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de ser adorado, ele abriu mão, e a Bíblia diz que ele veio até nós, e ele se fez servo. Uma vez eu estava numa piscina, eu, Thaís, nós éramos recém-casados, tinha umas crianças com a gente ali, e uma das crianças queria brincar com a bola da outra. Aí eu chamei a outra criança, eu chamei o menino e falei assim: por que você não dá a bola para o seu amiguinho brincar também? Ele falou assim para mim: é que a bola é minha, eu não quero. Eu falei: mas Jesus iria compartilhar. Sabe o que ele falou para mim? Mas eu não sou Jesus. Uma criança de 4 anos falou isso para mim: eu não sou Jesus. E olha o que diz Filipenses capítulo 2, de 5 a 10, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Imagina, Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Ele podia ser adorado, ele podia estar lá no céu, sendo servido pelos anjos, na sua glória e no seu esplendor. Continua: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, não como uma criança que diz: mas eu não sou Jesus. Mas nós devemos copiar a atitude de Cristo. Terceira lição: ame seus inimigos. No versículo 43, Jesus vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Os ouvintes de Jesus, o que eles ouviram dos mestres da lei foi uma mentira, quando eles dizem: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No Antigo Testamento, ele diz sim: ame o seu próximo, mas em lugar nenhum no Antigo Testamento diz: odeie o seu inimigo. Em lugar nenhum vai dizer a respeito de odiar o seu inimigo. Mas como que os doutores da lei interpretavam aqui o texto? Eles diziam, eles interpretavam a palavra próximo como exclusiva. Por exemplo, eles precisavam amar apenas o seu próximo e odiar o inimigo. Mas quem era o próximo deles? O próximo era apenas outro judeu. Então, quem não era judeu, automaticamente era o quê? O seu inimigo. Jesus refuta essa interpretação, dizendo que, em vez de odiar os inimigos, nós devemos amá-los e orar por eles. Amar os nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos. Ele diz no verso 44, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus está pedindo algo muito difícil aqui. Mas eu li algo que me chamou a atenção. À medida que oramos pelos nossos inimigos, nós vamos orando por eles, nós passamos a amá-los ainda mais. Você já orou por alguém que te fez mal, mas permanece em oração? Porque às vezes a nossa oração é imprecatória, né? Mas quanto mais nós oramos, mais nós
amamos. E quando nós fazemos isso, nós mostramos de fato que somos filhos de Deus. O versículo 45, aqui ele diz o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Aqui parece uma condição, quando a gente lê na NVI, né? Parece que eu preciso amar e orar pelos meus inimigos para que eu venha a ser filho. A Nova Versão Transformadora, ela traduziu de uma maneira mais clara, diz assim: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai. Ou seja, nós vamos mostrar, quando nós amamos os nossos inimigos e nós oramos por eles, que nós somos filhos de Deus. Nós imitamos o nosso Pai, que faz nascer o sol sobre bons e ruins. Um Deus que derrama da sua graça sobre todos. Chamamos isso de graça comum. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, Deus abençoa um incrédulo? Abençoa. Ainda que ele não saiba, mas ele abençoa. É chamado de graça comum. E Jesus ele vai mostrar aqui que amar somente aqueles que nos amam, à nossa volta, até os publicanos fazem isso. E olha que judeu odiava publicano. Cumprimentar somente o meu irmão, para o judeu o meu irmão era o outro judeu. Os pagãos fazem isso. Eu pergunto para você: como que você olha para o seu inimigo? Para aquela pessoa que te fez o mal? Às vezes a dor é grande, às vezes a marca é grande, mas como que você olha para eles? Jesus diz o seguinte: ame e ore. Desafio para nós: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Nós devemos amar e nós devemos orar. O nosso amor, ele não deve ser apenas para aqueles que nos amam ou aqueles que estão à nossa volta. Nós devemos amar a todos. É fácil amar aqueles que estão à nossa volta, mas existem muito mais pessoas. É fácil cumprimentar somente aqueles que são os nossos amigos, mas existem mais pessoas a quem nós devemos prestar atenção, olhar para elas. A ética do reino de Deus, o padrão da justiça de Deus, ele é superior a que os mestres da lei ensinavam e continua sendo superior a que muito religioso ensina. Ouviste o que vos foi dito? Eu, porém, vos digo. Foram 6 afirmações de Jesus. 6 afirmações. Vocês ouviram o que vos foi dito? Eu vos digo. Um rápido resumo: Jesus falou sobre o homicídio. Não matarás. Mas ele vai além. Só de você cultivar uma ira no seu coração, você já matou outra pessoa. Então ele diz: procure essa pessoa. Procure aquelas pessoas com que a situação não está bem arrumada e rapidamente se acerte com ela. Então cultue a Deus. Jesus também fala sobre o adultério no coração, porque o texto do Antigo Testamento também diz: não adulterarás. Mas Jesus vai além, ele diz que só de você olhar com uma segunda intenção, você já adulterou no seu coração, e pede que tenhamos algo radical contra o pecado. Jesus ele fala sobre o divórcio, que o divórcio não pode ser por qualquer motivo, a não ser pelo caso de relação sexual ilícita, porque o casamento é sagrado. Jesus fala sobre a nossa palavra ser palavra de honra, sim, sim, não, não. Jesus ensina que não devemos nos vingar do nosso próximo, que não façamos dos nossos direitos a base do nosso relacionamento com a outra pessoa. E Jesus ensina a amarmos os nossos inimigos.
e aqueles que nos perseguem, e orarmos por eles. Vocês percebem que as 6 questões, vocês ouviram que vos foi dito, eu porém vos digo, tem a ver com o próximo? Tem a ver com o meu relacionamento com o próximo? Então ele termina dizendo o seguinte: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí pegou, pastor. Como que eu vou ser perfeito como Deus é perfeito? A ética do reino de Deus, a justiça exigida por Ele, é muito superior à ensinada pelos religiosos. Ela é muito mais alta que a religiosidade, que é falha. O padrão de Deus exclui toda hipocrisia religiosa, toda simulação de espiritualidade, toda exibição de justiça, todo ritual religioso realizado com ostentação. Porque quando você olha para a religiosidade, às vezes nós pedimos que alguém alcance o padrão da religiosidade, nós não vamos alcançar. Aí vem Jesus e coloca um padrão muito mais alto. Ele acaba com os religiosos com isso. Mas a palavra perfeito aqui, ela também pode ser traduzida, e essa é a principal ideia dela, como maturidade. Jesus aqui, ele não está exigindo de nós um perfeccionismo. Por quê? Porque até os perfeccionistas, eles exigem perfeccionismo de outros. Já conviveu com um perfeccionista? Ele exige o perfeccionismo de outro e acaba entrando aqui num legalismo também. Os religiosos fazem muito isso. Aqui perfeição não é perfeccionismo, mas sim uma maturidade. E que nós devemos buscar essa maturidade, mas ela só é possível de ser atingida por meio de Cristo, que é o padrão da perfeição de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós só conseguimos buscar a perfeição e a maturidade, a justiça exigida por Deus, através de Cristo e quando nós estamos nele. Pega uma pessoa, dá esse código para ela seguir, essa ética, sem Cristo. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sumir da igreja. Você já viu muitas pessoas que têm mágoa de igreja? E muitas vezes elas dizem assim: igreja é só regra sobre regra, e eu não aguento. É porque essas pessoas, elas não entenderam Cristo. Lembra que eu disse agora há pouco? Todos pecaram, todos. E o salário do pecado é a morte. Então Deus, Ele enviou Jesus, nascido de mulher, e Cristo vive uma vida perfeita, sem nunca ter pecado. Só que Cristo vai para a cruz como um pecador. Ali na cruz, Cristo, Ele recebe os nossos pecados, a nossa maldição. Sabe quando você pensa assim: pastor, eu não consigo amar o meu inimigo, é por causa de um pecado no meu coração? Cristo morreu por ele. Então lá na cruz, Cristo, Ele morre por nós que somos pecadores, pelos nossos pecados. Ele está lá na cruz recebendo toda a nossa maldição. Mas lembra que Ele viveu uma vida perfeita? A perfeição da vida de Cristo é colocada sobre nós. Então a partir de agora, eu não sou perfeito, eu ainda peco, mas Deus olha para mim através de Cristo. E essa maturidade aqui
que eu devo buscá-la. Eu vou agora, a partir da minha nova vida, da minha transformação, eu vou buscar viver conforme Deus quer, mas é possível somente através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus. E para estarmos nele, é necessário uma entrega. Quando Jesus diz para sermos perfeitos, Ele nos chama para darmos tudo para Ele e por Ele, não importa o custo. Somente nele. E se nós nos entregarmos a Ele completamente, então eu consigo amar o meu próximo. Lembra do resumo da lei? Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez você que está aqui dentro ou está ouvindo a mensagem, até hoje não entendeu, não conseguiu cumprir o que a Bíblia diz, porque você tentou pelas suas forças. Deus exige um padrão alto de nós, mas a gente só vai conseguir buscar essa maturidade que Deus exige em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus é necessário uma entrega total a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, por aquilo que Ele fez por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. O salário do pecado é a morte. Cristo vai à cruz e morre no nosso lugar, mas Ele nunca pecou. E a partir dessa entrega, então eu posso começar a viver essa ética do reino de Deus, aquilo que é exigido e pedido de nós. Como é que está o seu coração hoje? É difícil? É. Pastor, tenho inimigos, tenho pessoas que eu nunca perdoei na minha vida. Você precisa de Cristo. Pastor, é muito difícil. Talvez existem momentos na sua vida que você não está conseguindo cumprir os votos que você fez. Precisa de Cristo. Quantas coisas nós precisamos de Cristo em tudo na nossa vida. Então, o que eu digo para você é: entregue sua vida a Jesus, ou consagre sua vida no trono de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta e que nos transforma. Que o teu Santo Espírito trabalhe nos corações, ó Deus, para que possamos em Cristo buscar esta maturidade e esta perfeição que o Senhor pede de cada um de nós. Sabemos que não é fácil, e é por isso que nós nos achegamos ao seu trono de graça e de misericórdia, para clamarmos a ajuda do Senhor, ó Deus. Obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.